Olá, pessoal, mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou a Irene Daier. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Bárbara Machado e hoje a conversa vai respirar fundo, literalmente. Nós vamos falar de ouvidos e do nariz por dentro e por fora. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Então, a gente vai discutir as técnicas mais modernas de rinoplastia funcional, estética e discutir outros assuntos relacionados ao otorrino. Não é, pessoal? É isso mesmo. Eu vou apresentar então o Dr. Tiago Lírio, cirurgião plástico, que se dedica à rinoplastia, né, Tiago? Tiago fez a formação pela Faculdade Souza Marques, fez a residência com a gente lá, com o professor Pitangui, e também andou aí um pouquinho pelo mundo. O Tiago vai conversar sobre isso com a gente, no Monte Sinai, Nova York e também na Turquia. Seja bem-vindo. Bom, e como otorrino, nós temos o Dr. Felipe Félix, que ele tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formação internacional em Bordeaux, na França, Alemanha e Estados Unidos, especialista em cirurgia da orelha média e implante coclear, atua no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e no Hospital Servidores de Estado, é referência nacional em otologia e palestrou em congressos no Brasil e no exterior. E é o otorrino da minha equipe. É um prazer ter aqui você comigo. Prazer meu. Bom, a gente começa então a pergunta com o doutor Felipe, né, Gisela? Felipe, um problema super comum que é o desvio de septo, né? Que atrapalha tanto a nossa respiração. Como é que acontece isso e como é que se trata? Como é que é o limite de tratar um não? Explica Ótima pra gente. pergunta, e muita gente chega no consultório com essa dúvida. Porque aparece, ocasionalmente você vai fazer uma tomografia de crânio, uma ressonância de crânio, e aparece uma alteração no nariz, e a pessoa, poxa, eu tenho um desvio de septo, nem sabia que tinha. E a gente vai operar, ou vai propor uma cirurgia quando houver uma queixa. Boa parte das pessoas tem algum desvio de septo, raramente a pessoa vai ter um septo centrado de todo. E a gente vai ter que entender qual a queixa da pessoa, e se aquela queixa tem relação com aquele desvio de septo dela, porque às vezes ela tem outras queixas, tem uma rinite que não está tratada, tem alguma outra queixa que pode ser tratada medicamentosamente, e ela está apostando que o desvio de septo vai resolver a vida dela, e não vai. Às vezes o desvio está lá posterior, numa área que é super largo ali o nariz, que aquele desvio não impacta em nada, diferente do desvio mais anterior, que a gente tem uma área mais estreita no nariz, em que ali o impacto é grande e pode ter relação com a queixa que ela está apresentando, e se consertarmos, com certeza melhora a qualidade de vida dela. Bom, e essa questão, assim, do desvio de septo, ela às vezes era um pouco polêmica. O professor Pitangui sempre foi muito a favor de o otorrino entrar, tratar o desvio de septo e o cirurgião vir e fazer a correção, né, de toda a parte estética. E aí eu estou lançando uma polêmica aqui, queria um comentário de vocês. Bom, não, eu acho que são duas áreas que merecem estudos diferenciados, a parte funcional e a parte estética. Muitas vezes a pessoa tem formação nas duas áreas e faz muito bem as duas áreas, outras vezes a pessoa tem uma formação na parte estética, mas não conhece bem a parte funcional, não teve aprendizado nessa parte, e aí demanda, assim, de um profissional que saiba lidar com essa parte, que senão fica o nariz bonito, mas que não respira. E o paciente vai reclamar no ouvido do cirurgião plástico o dia inteiro: "Olha, tá bonito, mas não respira nada, eu antes respirava, e agora". Muitas vezes o cirurgião plástico tem que antecipar a queixa. Ele tem que saber que aquela alteração que hoje não causa problema, pode ser que quando vai fazer a cirurgia plástica, vai reduzir a área nasal, vai começar a surgir problema naquela área. Então é importante talvez uma avaliação otorrinolaringológica antes de uma cirurgia nasal, se você não tem essa formação de preparo para isso. Sim, concordo com o Felipe, acho que a formação tem que ser completa quando você se propõe a tratar septo funcional e estético. Então, hoje na minha realidade eu faço septo, até porque as técnicas mais modernas de rinoplastia preservadora, elas são baseadas no tratamento do septo. Então é muito difícil você pedir para o otorrino fazer o tratamento do septo e depois você escolher uma técnica de preservação de dorso. Então, basicamente, essas técnicas de preservação elas são indicadas de acordo com a estrutura que a gente tem no septo. Então, você tem que tratar septo para poder fazer uma técnica de preservação. Isso antigamente não era tanto assim, porque
as técnicas eram mais técnicas de estruturação do dorso. Então a gente reduzia o dorso por componente, abria o teto cartilaginoso, reduzia o dorso ósseo, e aí se estruturava o nariz com spreader grafts, spreader flaps. Hoje não é mais assim. Então é fundamental entender, né, a fisiologia do nariz, entender se essa alteração que a gente está se propondo a tratar, que vai dar uma alteração estética, se isso vai gerar alguma repercussão funcional, vai atrapalhar a respiração do paciente. Mas eu acho que se você está se propondo a fazer nariz, está se propondo a fazer rinoplastia preservadora, você tem que aprender a fazer o septo. Aí isso também inclui outras questões funcionais, como o corneto, desvios ósseos posteriores. E aí sim, acho que é super importante também ter alguém na equipe, ou alguém que você confie, até para trocar uma opinião. A gente, com esse Felipe, a gente faz isso, com outros otorrinos também. Mas acho que é importante, cirurgião plástico hoje quer fazer nariz, tem que tratar septo. Tem que Mas aprender a tratar septo. quando a gente fala do tratar o septo, você está falando do septo anterior ou está falando do septo ósseo também? Hoje em dia, algumas técnicas, se você fizer desarticulação do septo posterior com o anterior, você já trata o desvio. Então, assim, se é um desvio posterior ósseo, que às vezes impacta, se for posterior e inferior, às vezes ele pode gerar uma repercussão na função também. Eu acho que tem que tratar tudo, tem que saber tratar tudo. Eu acho que tanto o posterior quanto o anterior, se tiver que fazer algum tratamento ósseo posterior também, eu acho que é importante para o cirurgião. Às vezes a gente vê uma paciente com esporão ósseo, não dá tanta importância para aquele esporão ósseo, mas na hora que você reduz o nariz, você reduz a capacidade desse nariz respirar. Inclusive, também é importante avaliar a altura do céu da boca, não é isso, Felipe? Porque se ela tem uma altura muito alta, na hora que você reduzir o nariz, a estrutura interna ela reduz. Então você tem que entender como que você... Às vezes uma redução muito grande do dorso, isso pode impactar diretamente na respiração. Então eu acho realmente que tem que tratar tanto posterior quanto anterior. Não, com certeza. E essa altura do céu da boca, que o Thiago citou muito bem, tem todo o impacto que vem desde a infância. Aquele problema de uma criança que foi respiradora oral, já começou a ter o céu da boca ampliado, porque ela respirava pela boca, então precisava ter uma cavidade oral grande para poder respirar, e vai achatando o nariz. Muitas vezes o desvio vem daquele achatamento que o céu da boca alto vai gerar. Vai se formando as lâminas lá dentro do septo nasal, e elas vão entortando, montando uma sobre a outra, e com isso gerando obstrução. Então a gente já tem que ver toda a embriologia também, o crescimento e desenvolvimento daquele adulto ali hoje, como chegou naquele desvio que está naquele momento. E é engraçado como as pessoas chegam pra gente e falam: "Nossa, mas eu não lembro de ter batido o nariz, tá com esse desvio de septo". Não é, a maior parte das vezes não é traumático o desvio, é da formação, é justamente aquela criança que foi respiradora oral, é uma lâmina que foi crescendo sobre a outra e com isso foi gerando desvio, e aí isso vai decorrendo as queixas do paciente ao longo da vida. E É, essa e o problema é que, não é só, quer dizer, a pergunta foi de desvio de septo, a gente está conversando sobre desvio de septo, mas eu acho fundamental a presença do otorrino, porque não é só o desvio de septo, é seios, desobstrução de seios da face, cisto de retenção, e o que aquilo ao longo da vida do paciente, ele pode ocasionar e que muitas vezes, por mais, aí eu não sei a formação, o Thiago é um cirurgião super completo, mas, eu acho que chega um ponto que já foge da nossa área de atuação, que, seios da face, às vezes ronco, que você tem, que o Felipe faz muito, essa parte de cirurgia de ronco, e que você vai tratar não só o nariz, mas toda a via aérea do paciente, e que isso aí influencia aí crescimento ósseo, na região malar e tudo mais. Quer dizer, mandíbula é um tratamento como um tratamento quase que holístico do E é o que paciente. eu falo para o paciente, o melhor momento de intervir talvez seja no momento simultâneo, porque depois que o cirurgião plástico interviu para a gente, intervir também é difícil, porque está tudo mais desmontado ali. Você às vezes tem que desmontar o que está montado para poder acessar alguma área que não foi trabalhada naquele momento. Então o melhor momento fazer é simultâneo. Se o paciente tem queixa de obstrução nasal, sinusite crônica, e quer fazer uma cirurgia estética, acho que o melhor momento é associar aquele momento, fazer os dois. Mas o oposto também ocorre, porque às vezes o paciente vem pra gente já com o septo operado, você não sabe o que Eu foi imagino, feito, exatamente. né. Às vezes você mexe um pouco, aquele nariz desaba, porque já Isso. foi feito um septo anteriormente, e vem pacientes com sinusites crônicas graves, Isso, né. exatamente. E aí, às vezes, o paciente vira para você e fala assim: "Mas você não vai fazer?". "Não, você precisa do otorrino ali para complementar". E ele fica bravo achando que você é incompetente na sua técnica para rinoplastia, quando na verdade não, você está entregando para o especialista finalizar, não, o tratamento como um todo, né, de você retratar não só a parte estética, mas você resolver todo um problema crônico, e que sem dúvida nenhuma a gente negligencia muito a questão da sinusite. A gente sabe que tem paciente que vai evoluir às vezes até com meningite por uma questão
de deixar passar ao longo dos anos e achar que a sinusite de repetição é uma ocorrência Normal na inócua, vida dele. É. normal. Tem Porque gente que vai normaliza a sinusite tem tanto tempo que acha que é normal, aquela queixa dele não é. É uma doença que está crescendo lá dentro. Tem tratamento, boa parte da sinusite a gente consegue tratar. É um tratamento para doença crônica, como é a hipertensão, diabetes. A sinusite muitas vezes é uma doença crônica, ele tem que tratar para sempre isso. E a gente tem que entender a fisiologia nasal, a gente saber que o fluxo de migração dos cílios vai expulsar para um ósseo. Se a gente fizer um ósseo no outro local, não vai ter o mesmo fluxo de migração, você vai criar uma área que não está adequada para a drenagem daquele seio da face. Então tem todo um estudo que, quando tem doença do seio da face junto, que a gente tem que saber onde abrir, a largura de abrir, porque senão também desestrutura toda a fisiologia nasal normal. Então isso é E importante. antigamente, quer dizer, tinha-se uma ideia de que, eh, tiraria tudo quase que de dentro do Uhum. nariz, falando de uma forma para todos vocês entenderem, e com isso você teria uma boa passagem de ar. Na verdade, você fica com uma síndrome do nariz vazio, né, Exato. que é você não tem nenhum tipo de estrutura lá dentro, a pessoa não sente que está respirando, né. Como que Os cornetos, que são até tidos como vilões, muitas vezes, porque eles hipertrofiam nas rinites crônicas, eles têm função, e uma função importante. Eles estão cheios de vasinho ali que aquecem o ar que vai para o pulmão. Eles têm a área também de sensibilidade da passagem do ar, então quando a pessoa perde o corneto inteiro, numa cirurgia mutiladora, de fazer uma turbinectomia total, ele perde a sensibilidade da passagem do ar. Então, pô, se olhando tem um túnel ali, mas ele fala, não sinto o ar passando, porque a sensibilidade toda está ali no corneto. Ele vai perder aquela sensibilidade da passagem, ele vai sentir que não está entrando nada. Ele fica puxando, puxando, tem um túnel ali, e não tem sensibilidade nenhuma, e ele queixa que está obstruído. E além de outros problemas que vão decorrendo dessa falta de troca do corneto ali, que tem que estar presente. A gente diminui o tamanho dele, depois continua um tratamento para evitar que ele cresça novamente, mas não dá para remover ele todo. Deixar o nariz vazio, cria essa síndrome do nariz vazio que foi citada. Quando não forma crostas e faz uma rinite crônica, que aí é horrível o tratamento, é longo o tratamento, e o paciente fica bem incomodado com crostas, com odor fétido, e que gera um grande desconforto socialmente, né, para o paciente. ainda não esquecendo a parte pulmonar também, né. Fora Porque às isso, vezes a lógico. pessoa faz a pneumonia exatamente porque entra um ar que não está É, nem filtrado nem aquecido, né. exatamente. E uma outra polêmica é porque, a Só gente tem polêmica. sempre polêmica. no meio dessa Eu falei que não ia ser fácil. Mas só corroborando aqui com o Felipe, é o casamento perfeito das especialidades. A rinoplastia, quando é realizada pela cirurgia plástica, é otorrino. Quando a gente fala de septo, eu realmente acho que quando você vai fazer uma técnica de preservação, você tem que dominar o septo. Senão você acaba anulando algumas técnicas quando o otorrino tira o septo antes. Isso é uma atualização, acho que até, não sei se o Felipe tem algum conhecimento de rinoplastia preservadora, às vezes o cirurgião, não sei se o cirurgião que ele dá um suporte realiza cirurgia de preservação, então Não, faz isso. se você E é tem fundamental, a gente operando junto com você, tem que saber o que você vai da precisar mesma daquele da nariz. mesma forma que a gente também tem que estar aprendendo a parte funcional para indicar um tratamento da parte do cornetos e outras a polêmica é alterações, né. justamente essa, É, é o inverso, ah, o otorrino fazia a parte estética. É. É isso É que eu uma queria polêmica saber. mesmo, assim, como eu falo, tem que ter formação adequada. Não adianta também ser um curioso querer mexer numa área que não é dele. Tem otorrinos que fazem muito bem, tanto aqui quanto fora do país, no mundo tem otorrinos que fazem super bem a parte estética nasal, mas tem que ter uma formação. Não adianta você achar que saiu de uma formação de otorrino de residência de 3 anos lá, que você não vai ter uma vivência tão grande nisso, e vai sair fazendo uma rinoplastia, que é uma cirurgia que você não tem informação adequada para isso. Vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que fazer cursos fora, como o Thiago fez 500 Eu acho cursos. que a grande maioria das residências, mesmo em cirurgia plástica, a gente não consegue fazer um treinamento tão bom assim em rino, não. mas a gente está experimentando uma Tem que fazer o céu do transição, né. Thiago. A gente está experimentando uma transição. Eu acho que, assim, nos próximos anos não vai existir mais isso. Eu acho que o cirurgião plástico vai fazer função e o otorrino vai fazer estética. E todos os otorrinos vão fazer estética e todos os cirurgiões plásticos vão fazer função. O curso da gente capacita o cirurgião plástico a fazer função. Então, no nosso curso hands-on, a gente tem uma parte que a gente ensina a fazer função, ensina a tratar corneto e septo. Existe também uma outra categoria que você pode ir para seis da face. Eu fiz esse treinamento, mas eu hoje não faço seis da face. Eu chamo outros colegas para fazer. Agora, o básico de septo, acho que você tem que fazer. Mas tem que estar capacitado, como o Felipe falou. Mas as nossas grandes referências hoje, na atualidade, de rinoplastia são cirurgiões americanos e turcos. E a maioria deles são otorrinos, que fazem estética. Então Como tem que você ser uma troca, né? Tem que, então, a gente tem que aprender junto, tem que estar junto.
Hã. Com o professor Pitangui a gente aprendia, né, desinserção da espinha nasal, aquelas coisas todas, mobilização do septo cartilaginoso, tudo isso era parte da formação da gente, a gente mexe. A dúvida realmente que eu lancei foi quando o paciente inclusive já foi operado, que aí é um universo totalmente desconhecido e você pode deparar com coisas um pouco mais complicadas. Você citou essa questão dos cirurgiões turcos, os americanos, né, e depois você vai me corrigir. O que a gente viu foram 2 vertentes, uma delas bem mais agressiva, tirando toda a estrutura nasal, substituindo por estrutura de cartilagem costal em praticamente todos os casos, né, houve uma radicalização nesse sentido, e depois um movimento de volta, de você tentar manter a estrutura nasal e interferir o mínimo possível para dar ao paciente uma, digamos, uma satisfação. Aí tem 2 coisas, vai uma pergunta para cada um, que é assim, do Thiago, como é que ele enxergou essa transição e como ele vê essas 2 técnicas, né, que eu sei que você teve com o Nazim também, que é um excelente, é turco, é um excelente cirurgião, Nazim Serkis, e os otorrinos que, por sua vez, recebem esse nariz operados para tratarem a questão da função. E uma crítica que eu escutei de um otorrino, Gabriel, me fez uma colocação, me fugiu o sobrenome aqui, mas ele fez uma colocação muito correta, que ele disse assim, muitas vezes o cirurgião entra interferindo em toda a estrutura nasal, troca por toda a cartilagem costal que não tem a mesma mobilidade, o nariz tem movimento, e aí se torna uma estrutura rígida e eu tenho que fazer voltar a funcionar. Então eu queria ouvir teu parecer em relação a essas 2 escolas e depois o seu. Aqui é réplica gélida, tá. Não, essa vai ser fácil para o Felipe. Eu quando eu terminei o Pitangui, fui pra Turquia, encontrei uma outra rinoplastia que eu não encontrei aqui no Brasil. E lá era cartilagem costal para quase todo mundo, até porque, eles pegavam muito casos secundários. Hoje o que eu faço é arco costal apenas para casos secundários ou casos primários que a paciente não possui septo por alguma razão. Às vezes a quantidade de septo é muito pequena. Essa quantidade muito pequena de septo, ela gera um nariz sem sustentação de ponta. Então, se você não tem muita cartilagem, o seu septo é curto, na maioria das vezes, as nossas cartilagens alares inferiores, as cartilagens, elas são fracas. Então, a cruz medial, ela é uma cruz fraca. Então, é um conjunto de septo curto, cruz medial fraca e pele grossa. Esse nariz precisa de sustentação. Mesmo no caso primário, aí você pode escolher a origem da cartilagem, se vai ser orelha ou arco costal. Eu prefiro costela. Então, nesses casos, né, casos de negroides, casos tipicamente de nariz brasileiro, com essas características, não tem muito o que fazer. Você não tem quantidade de cartilagem para estruturar o nariz e por isso o nariz não tem definição. Então, nesses casos, costela. Quando é um primário ou um secundário que existe cartilagem do septo, a escolha vai ser sempre cartilagem do septo, né. Então isso, exatamente o que você falou, foi um movimento contrário. Hoje a gente está indicando menos cartilagem costal, fazendo o máximo que a gente consegue com cartilagem septal. A evolução da técnica de preservação dos ligamentos, de uso desses ligamentos para também sustentar uma ponta, diminuiu também a quantidade de cartilagem septal que a gente precisa. Então foi um conjunto, uma evolução da rinoplastia, usando menos enxertos, usando mais a favor os ligamentos, né, e a própria forma ali do nariz, a anatomia do nariz a favor para dar sustentação. Só que no Brasil, na América Latina, as técnicas de preservação elas não são tão indicadas quanto em países como da Europa ou e a Turquia, por exemplo. Então é isso, mas eu concordo. E você acha por que não são tão indicados? Mas pela experiência dos cirurgiões? Mas eu pego o paciente turco, eu pego o paciente do leste europeu, geralmente o septo caudal é mais longo. Quando você tem o septo caudal mais longo, você tem sustentação. Às vezes a cruz medial é fraca, Tá. mas o septo caudal já é próprio. Já ajuda a que gente sustentar. precisa. Então por que a gente usa tanto extensor septal? Porque nossos septos são curtos e precisam ser estendidos. Não é? O estrude columelar, ele é ótimo. Se você coloca num septo longo, que já tem a sustentação do septo, e as cruzes mediais são fortes. Se você não tem uma cruz medial forte, que é essa parte da cartilagem aqui, e o septo é curto, você precisa estender. Então você precisa de cartilagem. Às vezes você consegue tirar um pouco da cartilagem do septo e botar para frente, mas nem sempre é assim. Então é indicação, é medicina pura. Não dá para ter uma técnica para todo paciente. Eu praticamente, se eu fizer 5 cirurgias na semana, eu não repito técnica. Então, assim, isso é uma abordagem
individualizado para cada paciente. E também tem um paciente que é um resultado natural, muito natural, só quer diminuir alguma coisa, diminuir uma ponta que está um pouquinho gordinha. Então, esses casos também você vai ponderar o uso de cartilagem, né? Eu acho que é isso, não existe uma regra, mas a gente antigamente fazia tudo com arco costal mesmo, graças a Deus que isso mudou. E aí eu queria ouvir a tua opinião agora. O Thiago já adiantou bem. Acho que não existe receita de bolo. Lógico que vocês vão usar o material que for necessário naquele momento pro paciente. Mas, com certeza, pra gente, quando aproveita o material próprio nariz, é muito mais fácil para eu reabordar esse paciente em algum momento do que um paciente que está com cartilagem costal e que é muito mais rígida, não tem aquela mesma, o nariz não tem aquela mesma maleabilidade que tem, que é como alguém falou, é dinâmico o movimento nasal. Então, ou seja, isso aqui mexe, tudo mexe. Você inspira mais profundo, ele mexe. Então, quando perde-se essa dinâmica, o paciente vai queixar, porque vai mudar a estrutura normal dele. A respiração é uma coisa que a gente não é para notar. Se está notando a respiração, alguma coisa está errada. E aí, quando ele começa a queixa, a gente tem que ver o que dá para se fazer. Então, muitas vezes eu vou ter que, olha, no septo eu já não consigo mexer mais. Talvez eu tenha que mexer corneto. Vou mexer o coxa média que posso tentar reduzir um pouco para melhorar a passagem de ar. Já tem que repensar o que eu posso oferecer ao paciente de passagem de ar para tentar dar mais conforto a ele, sem mexer numa estrutura que já está com cartilagem costal ou que não queira mexer mais na parte estética. A gente conversa às vezes com o cirurgião plástico, dá para reabordar, fazer alguma coisa? Não quero mexer mais nisso, vamos tentar ver o que dá para oferecer. Mas nem sempre é simples. É um desafio. É engraçado a técnica nova, né. Bom, quando eu fiz meu trabalho titular acho que foi em 93, né, 93, 94, meu trabalho titular foi rinoplastia aberta, técnica de RET. E existia o trabalho do Aymar Sperli, publicado, brasileiro só, e nada mais. Eu não publiquei, na época eu não tinha hábito de publicar, mas fiz o meu trabalho titular de RET. O Pitangui até me chamou num almoço em Brasília e falou: "Minha filha, você vai abrir um nariz para quê?". E foi justamente quando o papai começou, né, o professor Ronaldo Pontes começou a abrir o nariz para poder até ensinar, para facilitar o ensino, pelos problemas que tinham da rinoplastia anterior, né. E aí era com strut, depois passei para o septal extension graft, que realmente é outro mundo dentro dos narizes brasileiros, né, vamos dizer assim. E isso agora veio a rinoplastia preservadora, onde eu traduzi, né, e fiz a revisão técnica do livro do Toriumi, até para entender mais da rinoplastia preservadora. O que você tem visto do ponto de vista a longo prazo da rinoplastia preservadora? Quanto tempo que você tem feito isso? Eu quando, eh, primeiro, essa questão de abrir o nariz ou abordagem fechada, você pode fazer aberto e com técnica de preservação. A preservadora completa, a gente preserva até a pele, né, mas aí como você falou, acho que a indicação para o Brasil se reduz bastante. Eu comecei a fazer preservadora quando lançaram um livro de preservação, de rinoplastia preservadora, que foi esse movimento que aconteceu perto ali da pandemia. E eu fui para a Itália com o Robote, e o Robote falou que tinha um húngaro que estava junto do Goxel e de uma outra turma, indo para um laboratório e desenvolvendo técnicas de preservação. Então, a primeira vez que eu escutei rinoplastia preservadora, e aí eu fui tentar entender quem era esse turco, que é o Peter Parrazi, que eu acho que todo mundo aqui conhece, e eu fui para a Hungria aprender, porque eu falei: "Cara, não vou fazer preservação num paciente meu sem tentar isso em algum outro local, né, aprender antes". E eu fui pra Turquia, pra Hungria, num laboratório que parecia um laboratório da Segunda Guerra Mundial, assim, tipo, aspirador, uma loucura. Até pra entrar lá parecia que eu estava entrando meio de clandestino, mas foi muito legal. E eu tive a oportunidade de ficar 2 dias, e durante esses 2 dias eu tive a oportunidade de secar 8 cadáveres frescos. Então foram 16 peças em 2 dias, e eu fui entender o que era preservação. De lá para cá isso mudou muito. Então a gente estava no início da preservação, né, então eu vi essa preservação mudar. Então a preservação antigamente era nariz fechado e push down ou let down, baixava o dorso, osteotomia lateral, osteotomia transversa, se baixava o dorso todo, técnica de impactação. Isso era o início, assim, quando se começou isso lá atrás. Mudou muita coisa. Então hoje é muito difícil falar só de técnica de preservação, a gente chama hoje de rinoplastia híbrida, né, porque muita da técnica que era feita gerava muita recidiva. Então a gente super indicou a preservação, né, a gente quando fala a gente, todos os cirurgiões de nariz, né, a gente super indicou a preservação,
e a gente viu que não era técnica para todos os pacientes. Então a gente começou a observar recidiva, dorso recorrente, dorso residual, então porque as técnicas estavam sendo indicadas de forma, errada. Então houve uma evolução e aí passou por, preservação de superfície, preservação de profundidade, técnicas de superfície, técnica de profundidade, hoje é um misto, né, então a gente chama de rinoplastia híbrida, que é o quê? É a rinoplastia que a gente tenta preservar o máximo possível do nariz, cartilagem, ligamentos, mas aceita uma modificação do dorso, como se a gente fosse fazer uma redução do dorso, raspando ou cauterizando ou reduzindo com bisturi, para evitar essas recidivas, esses dorsos residuais. Então muita coisa mudou, ainda, acho que a gente ainda não encontrou a fórmula perfeita. A Então, rinoplastia está sempre em evolução, uma né. evolução. Acho que talvez seja, junto à lipoaspiração, das técnicas que mais mudaram, Sim, dentro da cirurgia plástica, mas foi uma fica claro aí para o pessoal que está assistindo que é uma mudança recente. A gente está falando de período praticamente pós-pandemia, né, a preservadora é um período pós-pandemia, porque e é importante também deixar claro que não é errado o cirurgião que não faz, porque é uma questão de uma linha de aprendizado em que tecnicamente o paciente vai estar muito mais seguro se o cirurgião estiver seguro com aquilo que está fazendo, né. E só que eu concordo com você, hoje a mudança foi tão abrupta que realmente você precisa dedicar um tempo para poder estudar e observar essas novas tendências. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi a questão do dorso, que inicialmente o que que desencorajava a gente? Pegava aquele dorso, abaixava do jeito que ele era, e aí a queixa do paciente era a giba. Eu falava: "Nossa, mas espera aí, uma mínima raspadinha", né, era aquela coisa: "Não, vai dar uma raspadinha". Então agora que a gente entende que está havendo um meio do caminho, não é isso? isso, exatamente. Essa técnica de preservação é muito antiga, né, tipo o Ishida mas assim, esse boom, né, que aconteceu de como se fosse uma popularização no meio médico, mas isso é uma técnica bastante antiga. E por alguma razão, né, se voltou a fazer bastante, mas, sobre essa questão de encontrar o meio termo, acho que é isso, acho que a gente tá nesse momento agora. Acho que a gente fazia muita estruturação, depois você passou a fazer só preservadora, se você não fala assim: "Ah, não faço preservadora", era meio que uma: "Como assim você não faz preservadora?", sabe. Então, todo mundo começou a aprender, a estudar, e hoje a gente tá no meio do caminho, tentando juntar as 2 técnicas, mas acho que o que você falou é mais importante, o médico precisa dominar a técnica. Então não é uma questão de: "Ah, eu faço preservação". A melhor técnica que você faz a preservação ou a estruturação, ou é junto, né. Então, você tem que oferecer o melhor para o seu paciente, né. Eu acho que a gente tem a questão até do levando para um pouco da face, né, do deep plane, dos planos, né. Tipo, tem muita gente que indica, que consegue resultados fantásticos sem fazer um deep plane. Então não é essa questão de deep plane agora é muito que a gente passou na preservação. Eu ainda não sei, eu não faço face, mas foi super indicado preservação e acho que tá acontecendo agora isso na face. Todo mundo faz deep plane, todo mundo faz deep plane. Mas fazer outra técnica não tá errada. Eu fiz pitangui, comprei a doutora Bárbara, acho que a doutora Bárbara foi meu pitangui, na verdade. Eu sempre brinco assim, e, poxa, resultados fantásticos, entende? Então, assim, isso é a história da medicina, né, eu acho que em tudo a gente vai evoluindo, voltando É, para trás, né. uma coisa que a gente vê, acho que isso na medicina como um todo, a população vai mudando e vão mudando as demandas também, as técnicas vão mudando com a população, tipo, a população agora é mais ágil, quer recuperar-se em uma semana tá voltando a trabalhar, quer, tá fazendo as atividades físicas o quanto antes, e a gente vendo que as técnicas vão mudando para tentar agilizar isso, só que realmente, o que você falou, tem que ver se isso vai ter impacto e se isso se encaixa para todo mundo. Tem gente que vai ter que ter uma técnica mais conservadora ou mais ousada, mais radical. E aí não tem receita de bolo, acho que tem que conhecer todas as técnicas e saber que momento vai aplicar cada uma delas. Isso. E respondendo essa parte da recuperação, que acabei que eu não falei, se você preserva toda a pele, todos os ligamentos, óbvio que a recuperação vai ser mais rápida, que o descolamento vai ser menor, o trauma cirúrgico vai ser menor. Então, realmente, se você faz uma técnica de preservação comparando com uma técnica de estruturação, principalmente se você usar a técnica, cartilagem costal para estruturar o nariz, a recuperação é muito mais rápida, isso é fato, e facilita um segundo tempo uma abordagem.
Agora, você operou bem, correu tudo perfeito, ficou tudo lindo, mas o paciente se fotografa com a tela, com a câmera do celular. O que que acontece? Você orienta o paciente para alguma coisa? Da imagem distorcida do É, celular? sempre Não fazer selfie. não faz selfie, é possível, né, só pedir pra alguém não fazer selfie hoje. O que eu falo é o seguinte, ó, você bate 100 fotos, hoje você gosta de 10, você vai bater 100 fotos, você vai gostar de 20. As outras 80 você não vai gostar. Então você vai ficar mais satisfeita, vai ficar mais feliz, sua autoestima vai melhorar, mas não vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito. E selfie distorce. Eu tenho um artigo que eu mando para o paciente. Existe um artigo médico com comprovando que existe distorção da imagem com a câmera de selfie. O paciente não vai ler, mas eu envio para ele: "Ó, não tira selfie que vai distorcer". É educação. Acho que você tem que educar o paciente antes de operar. Você tem que explicar tudo que você pode falar antes para o paciente absorver, já esperar o que vai acontecer, tanto de resultado, de possíveis, reoperações. A rinoplastia, hoje a gente tem um pouco mais de controle, mas talvez das cirurgias seja mais, imprevisível como é que ela vai evoluir, tanto no primário quanto no secundário, né, e tá junto do paciente, eu acho também, tipo, às vezes evolui mal, né, a gente tem que estar ali do lado, tipo, fornecendo suporte, explicando, né, mas eu acho que é isso, tudo passa pelas consultas de pré-operatório. Isso que você está falando, Tiago, é assim, é sempre importante o paciente entender que em qualquer cirurgia, você pode ter uma mudança de cenário, porque nós somos uma resposta biológica, né. O corpo humano cada célula tem uma existência própria individualizada, né. Quando a gente se dá conta disso, chega a ser assustador. Você pensar que uma célula só, né, ela faz a origem do câncer, ela faz a origem de alguma doença. Então a gente tem que lembrar que cada um de nós vai evoluir no pós-operatório de forma diferente. Mas aí vai um receio maior, né? Quando a gente entra com os enxertos cartilaginosos, e principalmente de costela, a grande polêmica, às vezes, que o pessoal lançou, é exatamente ao longo do tempo. Você pode ter uma deformação por conta. Eu conversei muito isso com o nosso amigo Naka, né? E assim, Nakamura sempre falou, a cartilagem costal, como ela tem memória, às vezes você faz o desenho dela bem reto e de repente você olha para a cartilagem antes de inserir no paciente e ela já está curvando, né? Existe hoje, e eu falo de hoje, porque até pouco tempo a gente não tinha, alguma coisa que consiga te dar um pouco mais de segurança de que essa cartilagem vai ter um comportamento mais previsível, no sentido de mais estável? É, existe alguns autores defendem que o corte da cartilagem de espessura, às vezes a direção que você faz o corte da cartilagem, ela pode entortar menos, mas isso não é uma regra, né. É impossível você, garantir que aquele nariz vai ficar reto quando você usa cartilagem costal. É impossível. Mas muitas vezes a gente não tem outra opção. Então o que, eu faço particularmente é tirar a cartilagem, deixar ela boiando no soro fisiológico. Geralmente as cartilagens entortam nesse momento. Eu digo 20 minutos, ali 30 minutos. Isso já ajuda bastante, mas mesmo assim não é uma garantia. E o que eu tenho feito hoje, mas não tem nenhum estudo em cima disso, é que eu tiro o PRF. Então eu coleto sangue antes, tiro, o PRF e deixo a cartilagem boiando no PRF agora. Isso eu não sei se mas assim, eu tive menos problema de absorção e de infecção. Porque cartilagem costal não é só absorção, não é só entortar, a infecção é mais fácil. É um enxerto que, ele é mais difícil de ser nutrido, ainda mais quando você está falando de nariz secundário que já tem fibrose, né, então é realmente muito complexo. Então não existe garantia quando você usa cartilagem costal, mas você tem que explicar isso para o paciente também. Então também passa por isso, tem que falar: "Ó, a gente vai melhorar, 100% reto não vai ficar", né. Qual é o índice de recuperação hoje de uma rena? Assim, eu estou falando em termos gerais, tá, não tô te Em 5% do trabalho. a gente vê que houve um aumento, até em função de se tentar dar o melhor, né. E é importante o paciente saber das cirurgias secundárias e terciárias, exatamente por essa imprevisibilidade, né, Irene. Nossa resposta é, assim, muito
diferente, né, de paciente a paciente. Você quer comentar? Eu só acho que, assim, o paciente tem que ter noção dessa imprevisibilidade, talvez não seja uma boa maneira de vender a cirurgia, mas tem que saber. E, assim, pensando também em resultado, você gosta de usar simulação? Como é que você faz? Como é que você trabalha com isso? Eu simulo, a meu favor, assim, eu faço uma simulação conservadora, que eu sei que eu vou conseguir gerar um resultado melhor, na maioria das vezes, e observo a reação do paciente. A simulação ela te ajuda a mostrar o teu conceito e escutar o que o paciente quer que você faça no nariz dele, dentro de uma possibilidade, quando você fala de técnica e de matéria-prima, né. Então, a gente tá com o nariz que é muito difícil, uma cartilagem fraca, e você vê isso no exame físico, uma pele muito espessa, a paciente às vezes quer um nariz, traz uma É uma foto, fotinha do narizinho ali. que às vezes vem com filtro, às vezes vem com o nariz de uma paciente que não tem nada a ver com ela, e com filtro e maquiagem. E aí você usa a simulação para: "Ó, isso aí eu não consigo fazer, eu consigo fazer isso". Aí isso vai me dar segurança para decidir se eu vou operar o paciente ou não. E quando são casos secundários e terciários complexos, eu não simulo. Eu falo: "Ó, não vou simular, porque não é possível eu ter uma previsibilidade de como o seu resultado vai ficar antes de eu abrir o teu nariz", né. Então eu não simulo, porque aí eu acho que é o que você falou, é às vezes o cirurgião querendo vender a cirurgia, e não tá tão preocupado com o resultado. Mas a simulação ajuda para você ver se a paciente começa a reclamar muito da simulação, já é um sinal ótimo para a gente pensar se essa paciente é uma boa candidata para É, uma rinoplastia. como eu faço muita reanomodelação, né, eu faço isso, eu simulo com anestésico, que não é igual ácido hialurônico, né, mas eu já vejo logo, inclusive que eu faço muita sequelinha de rino que as pessoas me mandam para eu botar o ácido hialurônico. Aí a pessoa já tá danada, já reclamou, aí eu simulo com anestésico, aí quando fala assim: "Ah, não sei", eu falo: "Então não vai fazer". Aí quando gosta, vai, é o jeito. É, Isso aí você não passa, né, filho? não passa. Só escuto. E a costela, qual o limite, por exemplo, narizes secundários e tudo, quando tem aquela ossificação e tudo, você modifica alguma coisa, você contraindica, porque a costela já está ossificada, o que que você faz? Eh, eu não peço tomografia de pré-operatório para costela, eu peço para nariz, mas eu não peço para costela. Hoje existe, aparelhos que a gente consegue retirar o arco costal calcificado. E aí entra muito na faixa etária do paciente, e eu explico isso para o paciente, eu falo: "Você tem uma chance maior de absorção". Eh, esses pacientes geralmente eles têm um entendimento um pouco melhor do que pacientes mais jovens, então isso também ajuda. Mas existe uma taxa maior de absorção dessa cartilagem que é calcificada, e a cartilagem calcificada ela é boa para linha média, então se é um nariz desviado, ela é calcificada, ela geralmente ela não entorta tanto quanto a cartilagem mais jovem. Então a cartilagem mais jovem geralmente ela entorta um pouco mais que a calcificada. Então para linha média é ótimo, só que é difícil manusear esses enxertos. Mas com o uso do piezo você consegue retirar o arco costal e consegue fazer orifícios para que você possa passar o fio. Mas eu explico novamente, eu acho que é isso, tem que falar: "Ó, sua chance de absorção é maior, etcétera. Pode ser que a gente faça a sua cirurgia e depois de 6 meses você não tenha o resultado que você está esperando. Esse nariz pode mudar muito", mas geralmente os pacientes acreditam que a gente consegue melhorar o nariz, né. Aí é expectativa, então eu tento explicar: "Não vai ficar perfeito, vai melhorar". E a gente, na maioria das vezes, a gente indica a cirurgia, não pensando nessa questão da cartilagem. A E o gente que consegue você acha o das que eu cartilagens faço de hoje para isso, eu uso muito ca PRF, membrana de PRF, eu uso muito eh, essas tecnologias que estão agora para rejuvenescimento, para estimulação de célula de crescimento. Eu uso muito hiperbárica para que a gente consiga, que esse enxerto pegue de forma mais fácil. E funciona, tem funcionado. Eu tenho menos problema quando eu pego um paciente desse, eu juro, eu mando pra hiperbárica, eu faço PRF, isso tem aumentado, a qualidade dos resultados, assim. Eu tenho perdido menos cartilagem, perdido menos projeção. Os enxertos têm pego melhor. e aquelas cartilagens lá do
de Dallas lá, de cadáver, você acha que chega no Brasil? Eu não tenho experiência com isso, assim. Parece tão facinho. Ela é garota já, é bonita. Eu tenho um pouco de receio da resposta autoimune, assim, do paciente. Mas eu, sinceramente, não existe muito estudo que fala que não é um problema isso, É que na teoria ela é acelular, né? sim, É acelular. mas quando a gente pega eu já peguei muito paciente que operou com cartilagem, essas cartilagens de Dallas, né, dos Estados Unidos, que são cartilagens, como ela falou, acelulares. Mas o que eu vejo nesses casos que eu reoperei desses pacientes é que a reação inflamatória, a resposta inflamatória é muito mais agressiva. Então, assim, eu eu pego muito paciente que operou em Dallas, sei lá por quê. Acho que a cirurgia ela é muito mais cara aqui no Brasil. Mas esses narizes, eles vêm sem cartilagem. Então, por exemplo, não tem a cartilagem de costela que foi colocada e parece que o processo inflamatório é tão grande que geralmente vem sem cartilagem do próprio paciente. Então, vem sem cruz medial, sem cruz lateral. Às vezes, já peguei paciente sem cartilagem triangular. Assim, eu já peguei paciente sem cartilagem. Só com a pirâmide óssea. Eu tive que reestruturar com cartilagem de costela e evoluiu bem. Então, assim, isso é uma experiência prática. Agora, se faz muito lá e funciona. Eu acho que Difícil. talvez esse processo inflamatório todo, né, não seja desejado, principalmente numa estrutura pequena, né, de nariz que é extremamente visível, porque é a região central da face. E corroborando isso que vocês estavam falando, que essa questão, né, de que a identificação do paciente com o resultado, a gente já teve um episódio na temporada passada com uma terapeuta em que ela explicava essa questão da expectativa e do desejo. Existe o subconsciente, existe o que está no inconsciente, que às vezes é intangível. Às vezes o paciente tem um desejo que nem ele sabe exatamente o que ele está buscando. Então é uma cirurgia que, na minha opinião, é das mais difíceis de se chegar ao resultado, porque não há uma consciência exata daquilo que se está buscando. Às vezes o resultado tá perfeito, o nariz está lindo, aí a cartilagem depois de um tempo entorta, né. Existe o nariz que está perfeito, que está lindo, a cartilagem não entorta, mas a paciente não consegue se identificar com o resultado, porque ela não sabe o que está buscando. Inconscientemente, não é que ela é assim, se você conversar com ela, ela coloca para você objetivamente, aí você dá e ela olha e fala assim: "Não é tipo, não é bem isso", né. E até quando você busca essa satisfação no paciente? É, acho que as consultas de pré-operatório, elas salvam a gente novamente. Para nariz, eu faço 3 consultas de pré, no mínimo. Eu vou tentar ver se essa paciente é uma paciente boa para uma rinoplastia. Mas às vezes a gente, não percebe que esse candidato não é o melhor e esse paciente, às vezes, ele é muito sedutor também. Então ele vai falar que você é o melhor do mundo, vai falar um monte de coisa, que sabe que você vai deixar te empodera. Aí, acho que cabe muito do cirurgião também tentar identificar isso. Mas é óbvio que eu tenho paciente que tá com o nariz perfeito e não tá satisfeito. E aí é conversa. Acho que dentro da cirurgia plástica, pelo menos que eu tenha conhecimento, a única cirurgia que tem, inclusive aqueles acrósticos, né, para que não se opere o Simon, né? É single, immature, então, quer dizer, e tem da mulher e tem do homem, para que se evite, quer dizer, tem capítulos de livros dedicados a classificar um tipo do paciente para que você evite operar. E dentro das outras cirurgias, que eu saiba, não tem nada que classifique um paciente para que você fuja dele, né? Então, realmente, acho que a rinoplastia é a única que existe. E hoje está muito complicado, porque o paciente chega com foto de filtro, chega com foto maquiada, chega com foto de. Não tem, a paciente que traz uma inspiração que não tem nada a ver com o rosto dela. Então, assim, isso cada vez mais tá demandando tempo no consultório, no meu consultório. Mas eu acho que é isso, tem que tentar identificar antes, porque depois que você operou, o que você pode fazer é tentar dar suporte. Às vezes não tem como melhorar o resultado e se cria uma situação de complicada no consultório, a gente sabe como é que é. Se ela Mas tem não vai fazer, assim, eu acho que tá para todas as cirurgias, né? Depois que você opera,
Isso é para rinoplastia pior, fato. Esse boom de rinoplastias, de cirurgias de face, até depois da pandemia, que as pessoas passaram a se ver mais com exposição ao computador, aulas online, trabalho, home office, isso também aumentou, quer dizer, o Covid trouxe várias coisas, mas também trouxe vários problemas auditivos. E com isso, surgiram aí os zumbidos com Covid, perda de audição. Perda de audição é uma coisa até curiosa que eu sempre converso com o Felipe, que é um dos primeiros sinais de envelhecimento. Então, o otorrino, ele tem uma função muito mais ampla do que só uma coisa pontual, um septo, uma coisa assim. Então, por exemplo, uma perda de audição inicial, ele leva o paciente talvez um início de um Alzheimer ou alguma coisa que ele está perdendo a capacidade cognitiva, porque passa a ouvir menos, passa a se comunicar menos, e esses problemas, um problema bem complexo que é o zumbido, né. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, perda auditiva é importante nos 2 extremos da vida, tanto na infância, a criança que nasce com surdez, é aquela fase que ela está aprendendo tudo, então, ou seja, tem que estar com a audição muito boa para conseguir se conectar com o mundo e conseguir formar linguagem, conseguir ter aprendizado adequado. E na terceira idade, que é algo quase que natural esse envelhecimento da audição nosso. Alguns vão ter maior que os outros, por conta da genética, disposição a som ao longo da vida, e outros vão ter um pouco menos, mas boa parte vai ter uma perda auditiva. Dificilmente você vai pegar uma pessoa de 80, 90 anos, que nem hoje a gente tem muito corriqueiro no consultório, e que vai estar com audição normal. E muitas vezes tem algo da sociedade como um todo, acreditar que existe uma relação de aparelho auditivo com envelhecimento. "Puxa, mas vou botar aparelho auditivo, nossa, meus pacientes vão ver", eu tenho muito paciente médico, "vão ver usando aparelho auditivo, me associar com que eu estou já caducando, que eu estou ficando velho", quando não é assim. Hoje a ideia é tentar identificou a perda auditiva, a gente já sabe que está com 60 anos, 70 anos, não vai estar melhor no que vem, vai estar cada vez pior. E que aí já o quanto antes a gente conseguir adaptar o aparelho, muito melhor. Antigamente a ideia de que esperava cair muita audição para botar aparelho. Isso é ruim. Porque já tem uma atrofia de células cerebrais, já tem uma atrofia do nervo auditivo, que quando você vai tentar colocar o aparelho quando está muito ruim, é muito mais difícil a adaptação. Aí fica aquela pessoa, não, mas ele é muito alto, eu não estou entendendo nada. Fica aquelas queixas corriqueiras que a gente vê, que se fosse adaptado precocemente, estava super leve, levava como se fosse algo cotidiano, e ia envelhecendo já com o aparelho auditivo. Já ia corrigindo e ajustando o aparelho de acordo com o envelhecimento a partir daí. E que é o que a gente está tentando trazer hoje. E vem as queixas associadas à audição. Uma delas é o zumbido. O zumbido é uma queixa bem frequente no consultório, é uma queixa subjetiva, só ele sente, eu não sei como que é o zumbido de cada um de vocês. Se a gente pegar a parte da população acima de 70 anos, 70% tem zumbido. Se ficar no silêncio, 70% vão perceber algum barulho, que é o barulho que a gente percebe no silêncio. Só que poucos vão se incomodar, ou alguns vão se incomodar. E esses que se incomodam estão bem incomodados. E focam no zumbido, e tem um foco no zumbido como se fosse o grande problema da vida. E vira o foco, aquele problema que é pequeno, que não mata ninguém, vira um problemão. E aí, por trás disso, tem uma parte psiquiátrica, a parte emocional, uma parte de tensão, que está também junto, embutido nisso. Mas é bem comum a associação de perda auditiva, ou seja, morrer das células de audição, aquela área que não está sendo estimulada o nervo, geralmente tem uma cicatriz, que é o zumbido. E os pacientes têm e queixam bastante. E a gente vai ter que entender qual a causa do zumbido, porque o zumbido é um sintoma. E as pessoas às vezes querem comprar um remédio para curar o zumbido. E não é, ele é um sintoma de alguma causa. E essa causa pode ser a perda auditiva, que a gente vai corrigir a perda com o aparelho auditivo, como pode ser causas musculares na face. Tem várias contrações musculares na face que geram zumbido. Disfunção de articulação temporomandibular, problemas cervicais, todos esses podem gerar zumbido também. E o paciente muitas vezes com fisioterapia consegue resolver, ou com um aparelho para correção de uma disfunção de ATM, ele consegue resolver também. Então, ou seja, tem que entender qual é o zumbido, qual a causa do zumbido e como que a gente pode ajudar o paciente com aquela queixa dele no dia a dia. E esses aparelhos, desculpa falar, só uma dúvida, mas e esses aparelhos que você colocou até num paciente que coloca e troca, quer dizer, não se vê externamente, como é que é isso? Tem aparelhos que são voltados para o público que quer realmente não aparecer que usa aparelho. Tem, só que estão muito limitados as indicações deles, não são para todos os pacientes. O paciente chega com uma perda gigante e quer botar um aparelhinho desse e botar dentro do ouvido e não tem potência suficiente para ajudar aquele paciente. Então ele tem sim, alguns aparelhos são esteticamente invisíveis, mas que tem um perfil bem limitado de indicações, não são para todos. Então são para perdas leves, até moderadas e com um perfil de perda meio que linear, seja do grave ou agudo, ele perdeu como um todo. Você citou uma coisa importante que é importante acho que a gente falar também.
A relação hoje a gente sabe que demência ninguém quer ter demência, ninguém quer sofrer de demência, acho que é um medo do idoso, a gente vê muito isso. E uma das formas evitáveis que a gente já sabe que tem relação com demência é a perda auditiva. A perda auditiva desconecta o idoso do meio, e aí com isso existe uma atrofia cortical que isso vai gerando. E sabe-se que a intervenção na perda auditiva pode evitar demência no futuro. Então uma parte que pode ser prevenível da demência, seria a correção de perda auditiva. Isso a gente valoriza muito até no incentivo ao idoso ou a pessoa que está indo para a terceira idade começar a usar o aparelho. E os aparelhos hoje são bonitos, são fios transparentes, não são aquelas pedras que nem eram antigamente. Eu falo que são quase joias, são caros, vão estar na orelha da pessoa. Cantor. Exatamente. E hoje tem decorativo, você pode botar brilho nos aparelhos, pode botar joias pendurados no aparelho, então, ou seja, tem toda uma estética junto com o aparelho que foi vindo com a população em geral crescendo e querendo usar, gente nova usando, e tem isso no meio. Mas existe ainda um estigma da população como um todo do uso do aparelho. A gente brinca que a gente queria ter uma mocinha de novela ou de filme agora, de série, usando aparelho para mostrar o cotidiano disso, e a gente ainda não tem esses personagens, principalmente aqui no Brasil, que usuários de aparelho para desmistificar um pouco o uso no dia a dia. Eu queria te pedir para fazer, um comentário e um alerta também, porque agora a moda é o earphone, né, todo mundo anda com earphonezinho o tempo todo na rua, e tanto para atender o telefone, né, parece até agente do serviço secreto, né, vê você olha, a pessoa está o tempo todo com aquela coisa pendurada. Mas a gente sabe, e eu coloquei o telefone conectado numa caixinha de som para botar um som mais alto. O telefone me avisou: Você passou o nível de decibéis, né, da sua semana", né, é um alerta que te lança ali. E a gente vê que esse é um costume cada vez maior entre os jovens, ficar escutando a música alta a ponto de se alienar do mundo, em volta, né. E tem agora até os earphones que têm a proteção para te isolar mesmo, você só vai escutar a música, você chama o filho o tempo todo e está lá com o O te fone no né, com ouvido. com o earphone. Então, assim, existe, né, já trabalho mostrando perda auditiva associada a isso, não é isso? Tem. Isso foi outra coisa que veio com a pandemia, o hábito de usar fone cada vez mais, home office e as pessoas usando fone cada vez mais no dia a dia. Então, você me perguntam, não é para usar fone? Não, o fone não é um vilão. O mau uso dele é que é o vilão. A gente pode usar, a gente tem uma régua lá de volume do fone, se chegar até metade dela, tá confortável. E tem regras de uso dele ao longo do dia. A gente vai usar 1 hora, descansa 10 minutos depois de 1 hora. As células precisam descansar um pouco. Então vai usar meia hora, 5 minutos de descanso. Então ter um descanso para o fone é sempre importante. E se puder, lógico, ter fones com cancelador de ruído. Por quê? Você está numa rua, sabe, barulho da rua, para vencer esse barulho da rua, você tem que botar o lá no máximo. Tá correndo numa esteira, tá fazendo alguma coisa, se tiver cancelador de ruído já ajuda muito, porque ele cancela o ruído do ambiente e você pode escutar a tua música lá no 40, no 40% da barra lá, longe da metade dela, e você vai estar seguro na tua audição com isso. A gente está vendo uma incidência mais precoce de perda auditiva. Antigamente a gente pensava em perda auditiva com 65 anos. Hoje chega pessoas com 57, 58 anos que foram expostas ao longo da vida a sons sem proteção adequada, ou sem orientações adequadas, que estão com a audição de quem tinha 65, 70 anos. E a gente está vendo cada vez mais precoce isso no dia a dia. Mas o fone não é um vilão. Se puder ter cancelador de ruído, é sempre bom, porque te ajuda a ficar mais confortável nos ambientes e sempre tentar focar a barra do volume até 40, 50% do máximo dela. E assim, Irene, não. Não, e implante coclear? Fala um pouquinho só pra gente, porque eu acho que a gente já deve estar. No final. Bom, o implante coclear é uma outra tecnologia, ela não concorre com o aparelho auditivo direto, ela é para pessoa que não tem audição nenhuma, zero, que chega um ponto que você não tem o que estimular. Eu brinco que é a mesma coisa que botar um óculos para quem é totalmente cego, vai continuar vendo tudo preto. Não adianta botar um aparelho auditivo para quem não tem célula de audição mais. E aí entra o implante coclear com uma tecnologia para isso, que a gente usa muito em criança, que nasce com perda total, por alguma coisa genética, ou meningite, ou outra complicação, mas cada vez mais para o idoso também. Antigamente não se pensava em implante coclear para o idoso, e hoje cada vez mais a gente insere o implante coclear na vida do idoso. Retoma uma audição que ele há muito tempo não escutava, e a gente vê como muda a qualidade de vida dele. Ele começa a ir às festas mais, ele começa a frequentar teatro, cinema, coisas que não frequentava porque não escutava. E a perda auditiva gera esse isolamento social no idoso. Ele começa a deixar de frequentar os ambientes familiares, que chega lá e não entende nada, fica sorrindo para as pessoas como se estivesse entendendo e não está entendendo nada. Ele fica desmotivado e vai, mas tem uma barulheira lá naquela casa de fulano, não quero ir lá, porque eu não entendo nada.
E aí, realmente, porque o ambiente é um ambiente que às vezes para o idoso, que tem perda auditiva, não é confortável. É a televisão ligada aqui, a música ligada aqui, e tá tentando escutar a pessoa do lado dele, e isso concorre com vários sons do ambiente, que para a pessoa com perda auditiva, mesmo com o aparelho, é um ambiente desafiador. E o implante cochlear entra no idoso hoje com alguma coisa super importante e que tem rejuvenescido, não da parte estética, como vocês fazem, mas da parte emocional, de qualidade de vida, o idoso e trazendo ele de volta à vida. Que a gente hoje chega a população de 90 anos no consultório, chega de bolsinha, vindo da academia, não é que 90 anos caquético que vinha com 3 acompanhantes na consulta. Ele vem com a bolsa, tá indo pra academia, tá indo pra não sei aonde, tá indo pra dança, e tá lá com a bolsinha dela. E ela quer viver, ela quer frequentar o meio social dela, e isso faz toda a diferença. Bom, enfim, a gente agradece a presença de vocês, agradece a Silimed, que é a parceira da gente no podcast também, e que deu, uma lembrança para vocês, espero que vocês gostem, né. E, a gente aprendeu muito, né, em todos os aspectos e, principalmente essa parte da surdez, o pessoal ficar atento aí à questão do nariz, para a gente parar de sofrer e buscar perfeição, né. E que as selfies parem de estragar a nossa autoestima, gente. O importante também é a gente pensar que toda essa parte funcional é o principal, né, no tratamento. A gente não pensar só na parte estética, isso é muito importante. Então, gente, muito obrigada. Isso aí é um mimozinho, né, da Sirimed, e a gente quer que vocês sigam no Spotify, no YouTube e no Instagram, ok?